Eu estava exausto. Completamente esgotado. Sabe aquela sensação de acordar cansado, passar o dia inteiro correndo de um lado para o outro e, no final, ter a impressão de que não realizou absolutamente nada do que realmente importava? Era exatamente assim que eu me sentia todos os dias. Minha rotina era um caos completo. Acordava já atrasado, pegava o celular ainda na cama e me perdia por meia hora nas redes sociais. Corria para o chuveiro, tomava café rapidamente, e saía de casa já estressado com o trânsito que me esperava. No trabalho, era uma loucura atrás da outra. E-mails se acumulavam, reuniões que poderiam ser resolvidas em 10 minutos se estendiam por horas, e meu chefe sempre aparecia com aquela tarefa urgente de última hora. Quando chegava em casa à noite, eu estava tão mentalmente esgotado que tudo o que conseguia fazer era me jogar no sofá e assistir a qualquer coisa na televisão até adormecer. Fins de semana eram dedicados a recuperar o sono perdido e fazer as tarefas domésticas que se acumulavam durante a semana. Aquele projeto pessoal que eu tanto sonhava começar? Esquece. Aquele curso que comprará com tanto entusiasmo? Nem tinha assistido à primeira aula. Tempo para família e amigos? Praticamente inexistente. O pior de tudo é que eu vivia reclamando. Não tenho tempo para nada, era minha frase favorita. Se eu tivesse mais horas no dia, eu pensava, aí sim conseguiria fazer tudo. Culpava meu trabalho, culpava minha rotina, culpava até o trânsito da cidade. Nunca me ocorreu que o problema pudesse estar comigo. Ou melhor, com a forma como eu enxergava meu tempo. Tudo mudou em uma conversa casual com um amigo. Estávamos tomando um café, e eu fazia meu discurso habitual de reclamações sobre como minha vida era corrida e como eu não tinha tempo para nada. Esperava empatia, talvez algumas palavras de consolo. Mas meu amigo, que sempre foi direto, me fez uma pergunta que mudaria tudo. Você realmente não tem tempo? Ele perguntou, ou você simplesmente não está fazendo escolhas conscientes sobre como usa seu tempo? A pergunta me pegou desprevenido. Minha reação inicial foi defensiva. Claro que eu não tinha tempo. Minha agenda estava lotada, tinha milhões de coisas para fazer, responsabilidades que não podia simplesmente ignorar. Mas aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça nos dias seguintes. Será que ele tinha razão? Comecei a prestar atenção em como realmente gastava meu tempo. E o que descobri foi chocante. Eu passava em média 3 horas por dia nas redes sociais. 3 horas. Isso sem contar o tempo que gastava assistindo a séries que nem eram tão interessantes assim, ou navegando sem rumo pela internet. Se eu somasse tudo, eram facilmente 5 ou 6 horas por dia desperdiçadas em atividades que não acrescentavam absolutamente nada à minha vida. A verdade dolorosa era esta: eu tinha tempo. Muito tempo, na verdade. O problema é que eu estava jogando esse tempo fora sem nem perceber. Estava no piloto automático, reagindo aos estímulos externos em vez de fazer escolhas conscientes sobre o que fazer com minhas horas. Foi aí que tive meu momento de virada. Percebi que precisava mudar não minha rotina, mas minha mentalidade em relação ao tempo. Parei de ver o tempo como algo que acontecia comigo e comecei a vê-lo como algo que eu podia controlar. Parei de ser vítima das circunstâncias e decidi ser o protagonista da minha própria vida. A primeira coisa que fiz foi mudar meu vocabulário. Bani a frase "eu não tenho tempo" do meu dicionário. Toda vez que me pegava prestes a dizê-la, eu me corrigia e dizia: isso não é uma prioridade para mim agora. Pode parecer um detalhe pequeno, mas essa mudança foi transformadora. Quando você diz "eu não tenho tempo para fazer exercícios", está se colocando como vítima, como se forças externas estivessem impedindo você de cuidar da sua saúde. Mas quando você diz "o fazer exercícios não é uma prioridade para mim agora", você assume a responsabilidade pela sua escolha. E acredite, essa consciência muda tudo. Percebi que eu tinha tempo para tudo o que realmente era importante para mim. O que faltava era clareza sobre o que realmente importava e coragem para fazer escolhas difíceis. Comecei a questionar tudo. Aquela reunião semanal realmente era necessária? Aquele compromisso social que eu aceitara por educação realmente valia meu tempo?
Aquelas 3 horas nas redes sociais estavam me aproximando dos meus objetivos de vida? Implementei o que chamo de o filtro de prioridades. Antes de dizer sim para qualquer coisa, eu me perguntava: isso está alinhado com meus valores e objetivos? Se a resposta fosse não, eu simplesmente recusava. No começo foi difícil. Tive que aprender a dizer não, coisa que nunca fui bom em fazer. Mas com o tempo, percebi que cada não que eu dizia para o que não importava era um sim para o que realmente importava. Mudei minha relação com a tecnologia. Desinstalei as redes sociais do celular. Sim, você leu certo. Completamente. No começo, sentia uma ansiedade estranha, aquela vontade compulsiva de pegar o celular a cada 5 minutos. Mas depois de alguns dias, algo incrível aconteceu: ganhei horas no meu dia. Horas reais, que eu podia usar para fazer coisas que realmente importavam. Comecei a acordar 1 hora mais cedo. Não para trabalhar mais, mas para investir em mim. Nessa hora sagrada da manhã, antes que o mundo acordasse e começasse a me bombardear com demandas, eu fazia exercícios, lia, meditava ou trabalhava no meu projeto pessoal. Essa hora se tornou a mais valiosa do meu dia, o momento em que eu me sentia verdadeiramente dono do meu tempo. Aprendi a delegar e a automatizar. No trabalho, percebi que estava fazendo muitas tarefas que não precisavam ser feitas por mim. Comecei a confiar mais na minha equipe, a ensinar e delegar. Em casa, automatizei pagamentos de contas, criei sistemas para facilitar as tarefas domésticas. Cada pequena otimização me dava alguns minutos de volta, e esses minutos se acumulavam. Mas talvez a mudança mais importante tenha sido interna. Parei de me sentir culpado por descansar. Antes, eu achava que produtividade significava estar sempre fazendo algo. Se eu passasse uma tarde lendo um livro por prazer, me sentia culpado, como se estivesse desperdiçando tempo. Comecei a entender que descanso não é desperdício, é investimento. Uma mente descansada é mais criativa, mais focada, mais produtiva. Estabeleci limites claros. Criei uma regra de não trabalhar depois das 7 da noite e de não checar e-mails nos fins de semana. No começo, tive medo de que isso prejudicasse minha carreira. Mas aconteceu o oposto. Como eu estava mais descansado e focado durante o horário de trabalho, minha produtividade aumentou. Eu fazia em 6 horas focadas o que antes levava 10 horas de trabalho disperso. Comecei a valorizar a qualidade do tempo, não apenas a quantidade. Percebi que não adianta estar fisicamente presente se sua mente está em outro lugar. Quando estava com minha família, eu realmente estava presente, sem o celular na mão, sem pensar no trabalho. Quando estava trabalhando, eu realmente trabalhava, sem distrações. Essa presença plena transformou não apenas minha produtividade, mas também meus relacionamentos. Aprendi a identificar e eliminar os ladrões de tempo. Aquele colega que sempre aparecia na minha mesa para conversar sobre futilidades? Aprendi a ser gentil, mais firme em estabelecer limites. Aquelas notificações constantes do celular? Desativei quase todas. Aquele hábito de checar e-mail a cada 5 minutos. Estabeleci horários específicos para isso, 3 vezes ao dia apenas. Descobri o poder dos rituais. Criei uma rotina matinal que me preparava para o dia, uma rotina noturna que me ajudava a desacelerar. Esses rituais se tornaram âncoras na minha vida, momentos de previsibilidade e controle em meio ao caos do dia a dia. Eles me davam a sensação de estar no controle, de ser o capitão do meu próprio navio. Comecei a planejar meu tempo com antecedência. Todo domingo à tarde, eu dedicava meia hora para planejar a semana seguinte. Identificava minhas prioridades, bloqueava tempo no calendário para o que realmente importava. Esse planejamento simples me dava uma visão clara da semana, me ajudava a dizer não para o que não se encaixava, e me dava a tranquilidade de saber que estava no caminho certo. Aprendi que produtividade não é fazer mais, é fazer o que importa. Parei de medir meu sucesso pela quantidade de tarefas riscadas da lista e comecei a medir pelo impacto real que estava gerando. Às vezes, uma única conversa importante valia mais do que dezenas de e-mails respondidos. Mudei minha relação com o ocupado.
Nossa sociedade glorifica o estar ocupado, como se fosse um distintivo de honra. Eu costumava me orgulhar de estar sempre atarefado, de ter uma agenda lotada. Hoje entendo que estar ocupado não significa estar sendo produtivo. Muitas vezes, é exatamente o contrário. É uma forma de procrastinação, de evitar o trabalho realmente importante que exige foco e reflexão profunda. Comecei a dizer não muito mais do que sim. E cada não se tornou mais fácil quando eu entendia claramente meus valores e prioridades. Não era sobre ser rude ou egoísta, era sobre respeitar meu tempo e energia limitados e usá-los intencionalmente nas coisas que realmente importavam para mim. Aprendi a abraçar o tédio e os momentos vazios. Antes, eu tinha pavor de ficar sem fazer nada, então preenchia cada segundo livre com alguma distração. Hoje, valorizo esses momentos de silêncio, de não fazer nada. É nesses momentos que as melhores ideias surgem, que consigo processar minhas emoções, que realmente descanso. Percebi que ter controle sobre meu tempo era ter controle sobre minha vida. Quando você controla seu tempo, você controla sua energia, sua atenção, suas prioridades. Você para de viver no piloto automático e começa a viver intencionalmente. Cada dia se torna uma escolha, não uma consequência. Os resultados foram extraordinários. Consegui finalmente começar aquele projeto pessoal que vivia adiando. Fiz o curso online que estava esquecido. Melhorei significativamente minha saúde física porque agora tinha tempo para exercícios e para cozinhar refeições saudáveis. Meus relacionamentos se aprofundaram porque eu tinha tempo e energia para estar realmente presente com as pessoas que amo. Curiosamente, também melhorei no trabalho. Não porque estava trabalhando mais horas, mas porque estava trabalhando melhor. Estava mais focado, mais criativo, mais estratégico. Meu chefe notou a diferença e até me promoveram, justamente quando comecei a trabalhar menos horas. Hoje, quando olho para trás, fico impressionado com a transformação. Não foi fácil. Exigiu disciplina, consistência, e muitas escolhas difíceis. Mas cada pequena mudança se acumulou, e o resultado foi uma vida completamente diferente. Uma vida onde eu me sinto no controle, onde tenho espaço para as coisas que importam, onde acordo animado em vez de exausto. A ironia é que eu não ganhei mais tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. O que mudou foi minha mentalidade. Parei de ver o tempo como um inimigo ou um recurso escasso que eu precisava caçar. Comecei a vê-lo como um aliado, um recurso valioso que eu podia investir intencionalmente. Entendi que a questão nunca foi sobre ter mais tempo, mas sobre usar melhor o tempo que tenho. Foi sobre fazer escolhas conscientes em vez de deixar a vida me levar. Foi sobre assumir responsabilidade pela minha vida em vez de culpar as circunstâncias. Se você está se sentindo como eu me sentia, sempre correndo mas nunca chegando a lugar nenhum, sempre ocupado mas nunca realizado, eu te convido a fazer essa mesma mudança de mentalidade. Comece questionando suas escolhas. Onde você está realmente gastando seu tempo? Essas atividades estão alinhadas com o que você valoriza e com quem você quer ser? Pare de dizer eu não tenho tempo e comece a reconhecer que você está fazendo escolhas. Pode ser desconfortável no começo, porque significa assumir responsabilidade. Mas é também extremamente libertador. Porque se você está fazendo escolhas ruins agora, você pode começar a fazer escolhas melhores. Experimente eliminar uma distração por semana. Talvez seja desativar as notificações do celular, ou deletar uma rede social, ou parar de assistir aquele programa de TV que você nem gosta tanto assim. Veja o que acontece com o tempo que surge. Crie um ritual matinal, mesmo que seja apenas 15 minutos. Use esse tempo para algo que te nutre, algo que é só seu. Você vai se surpreender com o impacto que esse pequeno investimento tem no resto do seu dia. Aprenda a dizer não. Comece com coisas pequenas e pratique. Cada não para o que não importa é um sim para o que importa. E lembre-se, você merece ser o dono do seu tempo. Sua vida é feita de momentos, e você tem o direito e a responsabilidade de escolher como viver esses momentos. Não deixe que o mundo decida por você. Não aceite viver no piloto automático. Você é capaz de muito mais do que imagina.
A transformação que experimentei está disponível para qualquer pessoa disposta a fazer essa mudança de mentalidade. Não é sobre ter circunstâncias perfeitas ou uma vida sem responsabilidades. É sobre reconhecer que, dentro das suas circunstâncias, você tem mais poder de escolha do que imagina. Hoje, quando alguém me pergunta como consigo fazer tudo, eu sorrio. Porque a verdade é que eu não faço tudo. Eu faço o que importa. E isso faz toda a diferença. Virei dono do meu tempo não ganhando mais horas no dia, mas escolhendo sabiamente como usar as horas que tenho. E essa simples mudança de mentalidade mudou tudo.